Manuel de Barros, matéria de poesia. A menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse: você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de dantes, não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam auroras, pessoas viravam árvore. Pedras viravam roxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. Mas por que você diz que só entendeu o final? Porque você quis ler um texto conotativo, analisando apenas o denotativo. Você precisa estabelecer as pontes entre esta linguagem figurada e essa linguagem dicionarizada. Vamos analisar os elementos? A menina apareceu grávida de um gavião. Quais são as palavras mais interessantes? Grávida, gavião. Mas eu estou falando de quem? Menina. Aí repare, vamos pensar na leitura denotativa para compreender o conotativo. Menina está no mesmo campo de gavião? Menina, descreva uma menina. Inocente. Inocente. Está no universo da infância. O gavião é uma ave de rapina. Significa dizer que ele é extremamente traiçoeiro, malicioso e predador. Ele está aqui representando o homem. E está representando uma fase adulta. E está representando o amadurecimento. E olha que não é à toa que ele selecionou o verbo apareceu. Apareceram, dá uma ideia de repente? Surgiu do nada? Então a menina, olha só como é que a gente pode fazer essa leitura. Repare, a gente só vai sair dessa referência do abuso por causa da sequência. Porque o poema, ele te dá uma sensação leve ou pesada? Não, ao final, ao longo do texto, você tem uma sensação leve ou pesada. Quero que você me diga qual é a sensação após a leitura. Depois que você termina o poema. Não estou falando sobre esse verso, não. Você lê o poema todo, você sai do poema com uma sensação leve ou pesada? Você sai do poema com uma sensação leve. Então você tem que pensar no todo, porque se aqui ele estivesse simbolizando a questão do abuso, como o primeiro verso, a gente fica em choque. Se ele estivesse simbolizando o abuso, a gente sairia do texto com a sensação pesada, tensa. Como nós saímos do texto Meu Guri, de Chico Buarque. A gente sai com uma sensação pesadíssima daquela música. Aqui não. Você termina o texto de forma muito descontraída. Porque como a Adriana bem apresentou, a mãe, ela alivia o processo. Agora por quê, né? Vamos fazer a leitura, a percepção, né? A interpretação desse texto por meio da decodificação. Nós fizemos a compreensão e agora vamos fazer a interpretação, que é essa tentativa de externar. A infância, ela deu lugar ao
amadurecimento. E de repente, a menina se transformou em mulher. Não é uma leitura possível? É uma leitura possível porque eu inventei? Ou é uma leitura possível porque existem palavras aqui que sustentam essa leitura? Gente, olhe, você tem... A interpretação é plural. Mas ela não é escancarada. Eu não posso dizer a partir dessa leitura podemos afirmar que a menina foi violentada por um homem. Podemos afirmar isso? Não. Mas a primeira leitura, saindo do contexto, você pensa no abuso. Só que no contexto você sai dessa referência do abuso. Exatamente. Compreensão, Dri, é quando você entende dentro de você. E a interpretação é quando você externa. Aí repara só. Veio e falou para a mãe. Nós temos aqui menina e mãe que estão no campo do feminino. Tô errada? Veio e falou para a mãe. O gavião me desmoçar está no campo da infância. O gavião da malícia. O gavião me tirou da infância. Você tem uma expectativa de que a mãe vai achar aquilo a coisa mais destrutiva do mundo. E de repente, nessa figura da maternidade, a mãe disse: você vai parir uma árvore. E aí começa a coisa mais linda. Gente, ó, repare só. Você vai... por que goiaba? Calma. Você vai parir uma... A árvore também está no universo do... Porque a árvore, ela dá frutos. Ela vai parir vida. Ela vai parir multiplicidade. Ela vai parir fertilidade. Então, isso é um motivo de dor ou de alegria? Então, vamos comemorar. Mas, repare só. Ela apareceu grávida. Sair da infância, da inocência, da ingenuidade para o amadurecimento dói? Gera medo? Ele não está dizendo que não gera. Mas a mãe, ela está dizendo: minha filha, vai ficar triste. Vai ficar triste por isso? Não, vamos vibrar porque você vai possibilitar a geração de uma vida. Você vai ser a fertilidade, porque a árvore representa isso, biblicamente, a árvore representa isso. A fertilidade, a vida, a maternidade. Tanto que tem a árvore da vida, né? Então você tem a alegria. Então é tudo muito plural. Você vai saindo de uma construção extremamente abstrata para perceber que cada palavra que ele escolheu para colocar aqui tem uma validade, tem um sentido. Aí você pega a goiaba. Lembra que eu falei que Manuel de Barros tem referências interioranas muito importantes? Qual é a referência? Qual é o pé de planta mais citado no imaginário coletivo da infância interiorana? Jabuticaba e goiaba. Chico Bento. Ó, gente, não é por nada não, mas eu não vejo na literatura tantos pés de manga, não. Você vai parir uma árvore pra gente. Repare. Por que é impossível essa leitura? Por que é impossível essa leitura? Esta leitura é impossível. Por quê? Não.
Mas é impossível essa leitura neste contexto. Porque quando você trabalha com todo o poema, a sensação não é negativa. Então você não pode dizer que a intenção da mãe era a exploração do trabalho infantil. Mas impossível a leitura por causa da continuação. Mesmo porque a figura do gavião ela some. A figura do gavião ela some. Não de uma frase isolada. Você precisa analisar o texto inteiro. E aí você tem assim, é interessante você trazer essa leitura, porque a gente pensa nas várias, mas interpretação cada um tem a sua, mas olha, o texto ele tem limites. Então você tem que analisar naquele contexto. Menina, infância. Quais foram as palavras que chamaram mais atenção? E não chamou a atenção porque você acha que essa palavra é importante. Não, essa palavra pode te provocar estranhamento, pode provocar angústia, pode provocar prazer, mas a palavra vai. Entendeu, Maviane? Eu não posso dizer. Aí repare, você vai parir uma árvore, você vai parir vida. Pra gente comer goiaba nela. E essa goiaba, vou até apagar aqui, porque aqui embaixo eu vou fazer uma referência. Para a gente comer goiaba nela, veja, não é pra gente comer goiaba dela. É pra gente comer goiaba nela. Olha a visualização desse prazer de você estar na árvore. Né? Você está na árvore. Essa imagem é muito bonita, gente. E aí você acaba não dando validade a uma preposição. Não é a goiaba da... Aí, Maviane, olha. Não é a goiaba da árvore. Isso já fortalece o que eu estava falando para você. É comer goiaba na árvore. Então, se permitir junto da árvore, com a árvore... Né? Sendo esse ser que realmente vai produzir, compartilhar. Então você tem uma imagem super graciosa. E no final aqui dessa estrofe, ele diz, e comeram goiaba. Esta frase, e comeram goiaba, lembra alguma outra frase para vocês? Então eu vou ler com um tom. Posso apagar? E se vai terminar, né? A menina apareceu grávida de um gavião. Veio, falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse, você vai parir uma árvore para comer goiaba nela. E comeram goiaba. Lembra alguma frase para vocês? E foram felizes para sempre. Aqui é a primeira estrofe. E comeram. Agora, vem cá, isso aqui é fertilidade, não é? É um novo olhar. Algo que poderia ser olhado, encarado com extrema tristeza, vai ser encarado com extrema alegria. Ela veio com esse sentimento. Ela veio com esse sentimento de pesar. Ela tem o gavião e desmistificou. Beleza. Ela questiona, gente, mas ela não questiona no intuito de só questionar, não. Ela questiona no intuito de validar a apresentação, o que é muito legal. Porque você não pode realmente olhar receber uma informação e ter aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo.
como se fosse a única verdade. Não, questione, trabalhe, vamos lá. Eu estava dando assessoria para aquela aluna particular e ela fazia a mesma coisa. Eu dizia assim, olhe, se fosse outro professor, ia desistir da aula para você. Que era muito questionamento. Ela só saía, eu dizia, ó, tem que ser X. Por quê? Aí eu explicava. Por quê? Aí eu explicava. Aí depois da terceira ou quarta explicação, agora eu entendi. Mas porque para você assimilar um conhecimento, é necessário que você questione. Uma pessoa que não questiona não faz. Quem não questiona tá olhando pro teto babando. Eu fico com receio. Questione. É a ideia da compreensão. Quando você não questiona, você compreende. Quando você questiona, você interpreta. Porque você está digerindo aquela informação e tentando colocá-la para fora, não é? E isso é muito bacana. Aí repare só, que aqui é um momento de possibilidades. Ele não ilustra para nós um momento de possibilidades? Um momento mágico desse comeram goiaba, desse foram felizes para sempre? Ele já organizou dessa maneira. Ele organizou dessa maneira. Mas mesmo que ele não tivesse visual, somente não. Mesmo se ele não tivesse organizado dessa maneira, ele vem aqui em uma construção que já não está se relacionando explicitamente com a primeira. Ele diz naquele tempo de dantes. Ele tem o naquele. Aquele significa, quando se refere a tempo, muito tempo. Não esqueçamos que ele está fazendo aqui uma análise acerca da infância. Ok? Aí ele apresenta naquele tempo de Dantes, de muito antes. Esse Dante aqui, ele está fazendo referência a Dante. Também a Dante, mas eu não vou entrar nessa seara, porque já é uma construção um pouquinho mais detalhada, já precisaria de um agregar de leitura, mas isso não interfere na compreensão e interpretação do texto, tá? Naquele tempo de Dantes, então ele está falando que esse tempo tem muito tempo. Não havia limites para ser. Gente, esse ser aqui, ele está sendo apresentado como um verbo intransitivo. Ser o quê? Ser. Quem é? Tem uma referência bíblica, inclusive, relacionada ao verbo ser. Eu sou. Ele é. Ele é, simplesmente. Eu sou. Ponto. Verbo intransitivo. E aí ele diz que não havia limites para... E, portanto, a menina podia parir uma árvore. Com essa possibilidade de criação, né? Essa possibilidade da criação, porque a árvore é a criação. E aí ele pega elementos significantes que estão relacionados à ideia da maternidade. Eu não sei se ela está no deboche. É lindo. A árvore é um elemento frutífero, está em Salmos 1. Bem-aventurado é o homem. Não vou conseguir repetir esse salmo dela não, gente. É muito complexo para mim. É bonito o texto, mas eu não vou conseguir replicar esse texto. Se fosse... Não, se fosse a maçã no lugar da goiaba, seria a ideia de conhecimento. E o conhecimento gera... o conhecimento gera, muitas vezes, a angústia. A ignorância é a mãe da felicidade. É.
Mas não significa dizer. Mas não significa dizer que este conhecimento não vai gerar em você a tristeza. Porque o conhecimento, quando você se depara com, por exemplo, a situação pela qual nós estamos vivendo é trágica, né? Você tem Você está mais angustiada ou menos angustiada do que há 4, 5 anos atrás em relação ao Brasil? Não. Só me diga, você está mais angustiada ou menos angustiada? Hoje, politicamente. Nós estamos mais angustiados porque nós desconhecemos menos. Eu não estou dizendo que a ignorância é a mãe da felicidade, porque é bom ficarmos na ignorância. Mas quando você ignora, você não sofre. Quando você conhece, você sofre e modifica. Porque você fica entre a cruz e a espada. Meu Deus, eu quero a ignorância e permanecer nesse mundo mágico, ou eu quero o conhecimento e passar pelo sofrimento até chegar à bonança? Então você tem esse tipo de ignorância, entendeu? Por isso que se fala muito em filosofia que a ignorância é a mãe da felicidade, porque é a mãe da alienação. Você concede ao outro a possibilidade de decidir por você. Aí você não se responsabiliza. É extremamente egoísta a alienação, porque você não se responsabiliza pelos seus atos. Aí repara só, agora que você percebeu essa ideia do fruto que a árvore pode possibilitar. E esse deslimite para apenas ser. Na infância a gente pode tudo. Eu era Jade Mermaid, bicho. As crianças, elas adoram ficar o tempo inteiro com aquelas fantasias. Gente, Laura tinha uma fantasia de Branca de Neve, que a fantasia ficava com a Pina Jesus, quando ela dizia eu quero ir para a escola com a fantasia da Branca de Neve já toda rasgada, eu dizia assim, oh filha, mas tá velhinha, eu quero ir, mamãe, com a fantasia da Branca de Neve. Deixava, olha, nunca usou tanto uma roupa quanto aquela fantasia da Branca de Neve. Não, elas têm uma coisa com bota. A única criança que não gostava de bota. Laura não gostava de bota. Ela fazia escândalo para tirar a bota. Ela não gostava de bota. Mas foi a única criança. O resto tudo gosta de bota. Ai, é Xuxa, né? Com as botas. A gente também não pode afirmar que essa árvore é uma goiabeira. Ele pega a goiaba, mas é por causa da cor, né? Essa coisa. A goiaba tem uma visualização meio que uterina também. Quando você corta, você pensa na ideia de útero, né? O formato interno da goiaba, esse rosa da goiaba. Então você tem a maciez. Eu odeio goiaba, gente. Eu acho uma fruta tão sem propósito, porque você se depara com aqueles caroços todos. Não, eu não consigo. Eu tiro a polpa e deixo lá o caroço. Mas enfim, eu sei que faz parte do imaginário, da infância, da diversão, do sabor. É. Se a gente... Mas ó, a goiaba em si interfere na compreensão do todo, porque depois que a ficha caiu em relação à árvore, você começou a compreender melhor o processo. Depois que você atrelou essa árvore à ideia de ser. Por quê? Porque você agregou outras leituras. Você agregou seu conhecimento bíblico. Que possivelmente é algo muito forte aqui. Tá? Possivelmente é algo muito forte aqui
Manuel de Barros. Possivelmente não, com certeza, porque ele cita Dante. Aquele tempo de Dante é porque Dante tem a Divina Comédia e tem a ideia do início, formulação. É. O inferno de Dante. Pois é. Então ele. Agora, isso aqui, você precisa saber que ele está fazendo uma alusão a Dante. É porque a ideia de primórdio. Naquele tempo de Dante. Não é, Viana? Mas ele não está resgatando a ideia da infelicidade de Dante. E está resgatando a ideia do tempo de criação, tá? Não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, a gente precisava ser árvore? A gente encosta. Se a gente encostava em ser árvore, ganhava o poder de alçar. Gente, já viram aquelas histórias de que as crianças usam a roupa de Superman e se jogam da janela? Porque eles encostam na ideia de ser Superman. Eles vivenciam aquilo de forma tão plena e profunda que acabam realmente acreditando que são. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrio. Não havia comportamento de estar. Olhe. Aí ele pega o verbo ser e o verbo estar, que apenas no português tem valores semânticos diferentes. Em todas as outras línguas, ser é sinônimo de estar. No italiano se fala dove sei, é onde é. É onde você está. Se alguém perguntar onde você é, alguém vai entender? Não. Então, na tradução, a gente tem que colocar onde você está. Ele coloca aqui uma oposição semântica entre ser e estar, ser identificando permanência e estar identificando estado temporário. Urubus conversavam auroras. Gente, visualiza essa cena. Aqui é um urubu. O urubu é preto, né? Aqui. O urubu. A aurora não tem um amarelo. A aurora, ela é vermelho, amarelo. O que é isso? O que é a aurora? A aurora não precisa ser a boreal. A aurora é o quê? Qual é o momento? Peraí. Crepúsculo é o anoitecer e a aurora é o amanhecer. É o despertar. Ó, urubus representam o quê? A noite. E eles conversam o dia. Então você é extremamente visual. Tem uma figura de linguagem aqui chamada de sinestesia. Porque quando eu digo que urubus conversavam, eu estou ouvindo e eu estou dizendo que eles conversavam auroras, significa que eu estou vendo. Então ele chama a atenção para dois sentidos, juntando esses sentidos. É o que nós chamamos de sinestesia. Urubus conversavam auroras e pessoas viravam
como ele apresentou. Não é uma criança. É um ser de possibilidade, de fertilidade. Acho esse poema muito massa, gente. Pedras viravam rouxinóis. Pedra dá a sensação de quê? De peso. E rouxinol dá a sensação de quê? De leveza. Então, o que é pesado se tornava leve. Porque não esqueçamos que ele está trabalhando com o pretérito imperfeito. Uma coisa mais bela, leve, delicada. Depois veio a ordem das coisas. O que são essas coisas? Eu posso dizer que essas coisas são os homens, a sociedade. Depois da infância, chega um momento em que vem a ordem das... Por que ele trabalha com o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito, ele é uma ação que acontecia e foi interrompida. Na infância, você poderia tudo isso. Sonhar. Você não tinha limites. Mas chega um momento em que aparece a ordem das coisas. Não, mas tem um outro texto dele que talvez eu traga na semana que vem, que é bem nessa vibe, da... Como cobra, né? Do Instituto Rio Branco de 2008. Ah, quantas partes em relação a quantos momentos? Aqui, ó. Aqui é o onírico. É a fase da fantasia. Até aqui é a fase da possibilidade, que é a infância. E aqui é a fase dos limites estabelecidos pela sociedade, que realmente esses limites, eles nos castram, eles impedem a nossa vivência, não é? Da fantasia. E aí, colocando aqui é uma salvação, mas como a gente não chegou, vamos ver. Depois veio a ordem das coisas, da sociedade. E as pedras. Quem são as pedras? As pessoas. Nós. Mas é responsável de quem? A nossa. Exatamente. Ó, o peso é a ordem das coisas. As pedras, elas são os seres humanos. Os indivíduos. Tem que rolar seu destino de pedra. Quem tem destino a uma pedra, gente? Quem tem destino são as pessoas. Estou inventando alguma coisa sem me sustentar no texto? Não. É você disciplinar o seu olhar. E pensar, olha a figura de linguagem, uma figura chamada personificação ou prosopopeia, conferir características humanas para seres inanimados. Aí você pega destino, que é para o ser humano, ele está sendo relacionado à pedra. Então significa dizer que a pedra é metáfora de pessoa. Prosopopeia dá a característica de ter um destino para a pedra. Metáfora é comparar diretamente pedra à pessoa. Mas não se preocupa não, porque nós vamos trabalhar com figuras de linguagem. Olha aqui. Rolar seu destino de pedra pelo resto da vida. E aí você se sente muito... Aqui dói, né? Aqui é um pesar, né? Que depois que cai a ficha, você diz assim, meu Deus, eu dou a Deus a possibilidade. Só que, Miriam e Adriana,
Só que existe uma salvação? Sim. Se ele terminasse aqui, a sensação que nós levaríamos desse texto seria uma sensação depressiva. Quando você foi reler, né? Quando a gente já estava nesse processo de identificação, você foi procurar cadê a leveza, porque eu não estou vendo leveza. Aí você vê isso aqui. Gente, esse cara está dizendo para nós: a literatura nos salva. Só as palavras não foram castigadas. Ele está dizendo que nós fomos, na nossa vida adulta, nós fomos castigados. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural. Ele diz que é natural, que realmente todo mundo precisa ter esse amadurecimento, não viver na fantasia, saber que o céu é céu, que o mar é mar, que a pedra é pedra. As palavras, elas continuam com os seus deslimites. Você não tem limite para a poesia, não tem limite para a literatura, porque na literatura tudo é possível. Disse, não é lindo? Não, depois que você, mas a nossa leitura, a gente precisa. Pode ser música, porque essa palavra aqui não é só a literatura em si, é muito mais. Só como ele está escrevendo poema, a gente pensa na literatura. A gente pode pensar na arte. Só a arte não foi castigada com a ordem natural das coisas. Que é mais amplo. Por exemplo, pensando em arte, alguém deixou um óculos cair perto de uma parede, num museu. Vocês viram isso? Não foi, não. E o pessoal foi. Depois eles disseram que foi de propósito. Para ver se o pessoal ia parar para ver. Porque o óculos estava caído e o pessoal achou que era arte. Ficou um monte de gente lá. Olhando, tentando identificar. Aí, para ser arte, por que as pessoas acharam que era arte? Porque havia um contexto. Aquele óculos estava no museu. Você coloca no museu, não estava assim não, mas pensa no museu, o óculos ali. Se não estava com isso. Mas se estivesse com isso, você já ia tentar identificar por que aquilo estava daquela. Nem tudo que está exposto, na minha opinião, nem tudo é arte. Tem umas merdas que são colocadas e que obrigam você a engolir. Obrigam você a engolir. E nem tudo é mesmo. Odeio aqueles quadros que são todos iguais. Sem conceito. Aí as pessoas acham que é abstrato. Aí isso não é arte. Porque isso não se imortaliza. Mas isso não é arte. Isso é só um bem-estar estético. Entendeu? É diferente.
É diferente, mas porque tem um contexto, toda uma referência. É diferente, é como se fosse só uma parede pintada. É um bem-estar estético. Ponto. É diferente de você. Gente, tem determinadas obras que você diz assim, meu Deus, o que é isso? Parece que, sabe, toca você e aperta seu coração. Mas você tem que estar sensível a esta proposta. Se você não estiver, tem coisas. Sim. É. Mas aí você tem que se questionar. Ó, repare só, repare só. Pense. Visualizem. Adriana, visualize uma coluna. Visualize uma coluna branca. Uma parede branca, muito, muito branco. A coluna muito, muito branca. E em cima dessa coluna, uma bola de lixo. Não, lixo. Amontoou e colocou. Repare. Olha o contexto. Visualizou a cena? O que isso faz você pensar? Sim. Está no museu. O que é? Isso faz você pensar alguma coisa porque você está de deboche, mas isso faz você pensar. Não. Consegue. Você não questiona por que o lixo. Você não questiona por que o lixo está exposto em formato de esfera em um museu e ao redor dele tudo muito branco. Agora você me trouxe alguma coisa por causa desse formato redondo. Mas ela falou uma bola. É. Isso. Aí agora que você veio. Aí você. Agora, se você vê só um monte de bola jogada ali, gente, é lixo. Para destacar. Mas é porque eu não cheguei de repente com formato circular, porque eu já disse a você qual era a cena que você deveria visualizar. Você está em um museu, uma coluna branca, parede branca e uma bola de lixo. Para a bola. Porque conceito, gente, arte também é conceito. Você não pode só olhar a arte como um todo, arquitetura, artes plásticas, literatura. É porque você fragmenta, entendeu? É. Não é, não, mas muito bem. Não é uma visão que alguns tenham e outros não tenham. Ai, mas é isso que a arte faz. A arte faz você pegar a sua experiência, as suas leituras e fazer uma releitura daquilo. Porque caso contrário, objetiva. Mas não, desculpa, não. Se você só tiver de ler como o autor quis dizer, não é arte. Porque no momento que ele faz, no momento em que um elemento no momento em que um elemento se torna arte, é porque ele deixa de pertencer a um para pertencer a um todo. A grande questão é nós precisamos reconhecer sinais em tudo. E tudo é texto. Sua leitura bíblica, por exemplo, me fez ter uma outra visão sobre esta árvore e este ser.
Então, eu percebi aqui que claramente ele está fazendo uma referência implícita, e aí você tem um interdiscurso com o texto bíblico. Mas por que você teve esse olhar? Porque você tem outras leituras. E aí você multiplica a possibilidade. Não significa, no entanto, permitir, por exemplo, a leitura da exploração infantil. Entendeu? Não pode ser porque o contexto não permite. Então você tem limitações, você tem limites. Exatamente. Exatamente. Ler é isso. Interpretar, gente, é essa coisa viva. Que se você não pratica, e Miriam falou muito bem isso, se você não pratica, Deus não vai conseguir fazer uma interpretação de texto na hora da escola, na hora do concurso, se você não está praticando diariamente. É uma questão diária. Bom, gente, muito obrigada pela audiência. Beijos para vocês.